e depois capítulo 10. Enquanto vocês estão localizando essas escrituras, eu quero deixar um pensamento nesta noite. Tirei isso da mensagem, tirei da inspiração do irmão Brana. O irmão Brana pregou uma mensagem intitulada Quando Considerei o Meu Caminho. Uma pequena mensagem em volume, um conteúdo esplêndido. E eu pensei comigo, quando estava lendo, que nesta noite, todos que estão me ouvindo e a igreja presente, possa parar um minuto nesta noite e refletir. Iremos fazer uma reflexão. Aquilo que nós estamos fazendo, a maneira que estamos vivendo, isto nos coloca na adoção, e adoção é arrebatamento, ou isto apenas para nós, a igreja é apenas um paliativo que nós reunimos para ver os irmãos e volta para casa e continua a mesma vida. Quero dizer, eu quero que cada irmão reflita nesta noite, baseado nas Escrituras, mas faça isso de verdade. Eu vou ser tão sucinto, se você não for fazer, você nem me ouvir. Pode até sair do ar. Pode até desligar. Se você não for fazer, não me escute nesta noite. Desligue o computador, desligue o celular, vá dormir, faça alguma coisa. Mas eu quero que você faça exatamente aquilo que Deus me inspirou. Eu estou sendo bem direto, sincero, honesto, porque do lado de cá tem alguém pregando pela inspiração divina e do lado de lá tem alguém ouvindo pela inspiração divina. Se você não está no Espírito, então você vai perder o seu tempo e você pode usar o seu tempo fazendo outra coisa. Por quê? Porque esta mensagem me despertou muito. Puxa, no Zoom, não dá, muito longe, né, João? Dá. Essa mensagem me despertou muito, porque tem pessoas, se elas não mudar a maneira de agir na sua vida cristã, ela não estará no arrebatamento, possivelmente nem no céu. Ok, irmão João? Porque não muda nunca. Poxa, eu tenho 40 anos pregando, conheço pessoa que tem 30 que está comigo, não muda. Não tem mudança. Então, se a gente parar e refletir, considerar, como diz o profeta, então vai ser uma reflexão. A mensagem intitula Quando Considerei o Meu Caminho. Dizendo assim, quando eu parei para pensar nas coisas que eu estava fazendo, para considerar se eu estou correto diante de Deus, ou se eu estou apenas tomando parte de um grupo e não tenho nada de Deus em mim. Não é cara de santarrão que vai convencer a Deus, não é porque você é pregador, porque você é pastor,
que vai te levar um degrau a mais. Quem prega está mais responsabilizado do que quem ouve. Isso é muito sério. Então vamos ler, Apocalipse 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, os seus 7 selos. Olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Apocalipse 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs um pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra o que nela há, e o mar o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os seus servos profetas. Amém. Pode sentar. Eu li propositadamente essas 2 escrituras, porque tem um ar só funcionando nessa igreja, mas liga, por favor, o que tem que... Não consegue? Tem 5 ar na igreja e 5 ar sem funcionar. Veja bem o que eu vou falar. Quando a primeira vez que Abraão é relatado que ele viu o Senhor, ele viu numa teofania. Entre as visões de Abraão, entre as aparições que ele teve, a segunda vez que o Senhor aparece para Abraão, era Deus em carne. Uma mudança de teofania para o homem. Nós encontramos no livro de Apocalipse a mesma coisa. Encontramos aqui no Apocalipse capítulo 5, e termina a leitura onde eu terminei ali naquele versículo, e um cordeiro que havia sido morto, estava sangrando, agora vivo com o livro na mão. Um cordeiro. E você lê Apocalipse 10, onde nós lemos uma mudança. Deus em morfe, ele não é mais cordeiro. Ele é o que agora ali? O anjo do juízo, o anjo do julgamento. Ele veio
para a noiva, para o eleito como cordeiro, para nos redimir. Ele está manifestando ao mundo como juiz. Apocalipse 10 é juiz, um pé na terra e outro no mar, e a mão direita levantada para o céu, e proclamou que o tempo não seria mais. Juiz. Redenção em Apocalipse 5. E dentro desse processo, desde que os selos foram abertos, que soou os 7 trovões, porque esses mistérios estavam guardados em 7 trovões e 7 selos. Por isso, Apocalipse 10 e 7 é o homem, é o mensageiro, é o anjo que Deus envia para tomar as escrituras e abrir esses mistérios. E quando o profeta começou a abrir esses mistérios, ele abriu exatamente os 7 selos, que foram 4 animais. Foi o leão, o boi, o homem e a águia. E quando ele abre esses 7 selos, então Deus abre a cortina e revela os mistérios. Mas antes dos mistérios serem revelados, você tem que passar por este plano de redenção de Apocalipse 5. Ele tinha o livro na mão, o livro da redenção. Ele estava para fazer a chamada, porque agora o livro que todo o tempo estava oculto na mão do Deus Todo-Poderoso, ele toma o livro agora, ele cumpriu, como diz, as exigências, ele cumpriu com tudo que era requerido para ele abrir o livro. Ele não podia abrir o livro enquanto o último eleito não estivesse pronto para ouvir. Estão me entendendo? Ele não podia abrir o livro enquanto o último eleito não estivesse para ouvir, para se manifestar. Assim que todos os eleitos estavam completos, ele desce com o livro na mão. Ele sai do trono de Deus, do Pai, e desce como cordeiro para revelar os mistérios. Com o livro na mão, ele vem a Apocalipse 6 e revela os mistérios que estava oculto em 7 trovões. E Apocalipse 10, ele já está julgando. É o julgamento. Percebe? Nós não temos que olhar para o tempo. Porque o tempo para Deus não está sujeito ao tempo. Tá? Ele é eterno. O tempo está sujeito a ele, não Deus sujeito ao tempo. E por isso que em 63 a 2003, um espaço de 60 anos, foi tudo que Deus tinha para chamar o seu povo, através da abertura da palavra. E quando você lê Apocalipse 16, e versículo 13, você lê assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esses 3 espíritos é a mesma coisa. O
Quem é que está envolvido aí? Aí fala exatamente da boca da besta. Quem é a besta? Da boca do falso profeta. Quem é o falso profeta? Tá? Saíram 3 espíritos semelhantes a rãs. Então, da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Fala da mesma pessoa, apenas mudando o seu ministério. Fala da mesma pessoa. Tudo isso é Roma. E Roma trabalhou todo este tempo, aglutinou o mundo para o concílio ecumênico. Roma estará em Jerusalém assim que a noiva sair daqui. Ela não vai governar o mundo do Vaticano, ela vai governar de Jerusalém. Para se cumprir, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, que ele assenta-se no templo de Deus, parecendo Deus e adorado como Deus. De lá que ele vai governar. Entendeu? Mas para isso, ele está reunindo as nações. Esses 3 espíritos trabalhou todos esses anos para trazer o mundo a um concílio ecumênico, trazer uma marca no mundo, chamada a marca da besta. E durante todo este tempo, também, desde 1948, do repatriamento de Israel, Deus vem trabalhando, repatriando Israel e chamando os eleitos. Neste momento, os eleitos estão reunidos na palavra e o mundo está reunido ao redor da besta. Isso é muito claro. Eu podia mostrar para vocês esta guerra que está acontecendo. Eu tenho as escrituras certinho que fala dela, não vou dar tempo de falar hoje, mas eu estou com elas anotadas aqui. Foi o profeta Ageu falou dela, o profeta Sofonias falou dela, e o profeta Zacarias, tem todas as passagens desta guerra que está agora mesmo em ação, né, que está acontecendo. Essas pinceladas que eu dei aqui é para você conseguir ajuntar isso. O cordeiro tem o livro e tem os nomes, tem o nome do eleito e faz a chamada. Apocalipse 6 revela quem são os eleitos. Apocalipse 10 traz juízo. Apocalipse 16 e 13 reuniu o mundo para a grande batalha do Armagedon, para a matança. Entenderam isso? Então, vendo essas coisas, caminhando por essas escrituras, que o profeta abriu muito esse assunto, mas essas escrituras vai dar a vocês melhor entendimento do que está acontecendo e por que está acontecendo, eu não tenho dúvida que daqui por diante nosso tempo é muito curto. Muito curto. Então, é melhor a gente se acertar. Você já percebeu? Ou se não percebeu, ore a Deus para você perceber. Se você é muito cabeça dura, ore a Deus. O quanto o Espírito tem gemido nesta igreja aqui, para te acordar, para te despertar. Nessa igreja, aqui, ela está em ordem. Quem está fora de ordem é alguns. Alguns que doutrinariamente não são capazes de vencer. Não são capazes. Doutrinariamente, eles não são capazes. Até quando eles desejarem. Porque Deus capacita todos os seus filhos para guardar a palavra. Se não guarda a palavra, tem só uma palavrinha para dizer: não é filho. Porque filho guarda a palavra. Filho ama a palavra.
Você já leu o livro de Hebreus, que diz assim, filho, não desmaie quando for repreendido pelo pai? Qual é o filho que o pai quer bem, que não é repreendido? É isso? Assim Deus trabalha, né? Mas tem pessoas que tomam a repreensão do lado errado. Não a repreensão do espírito, mas a repreensão da carne. Porque o pastor conhece a minha vida. Eu não conheço a tua vida, não. Pode ter certeza disso. Não me interessa. Não me interessa. Agora, a atuação de cada pessoa na igreja, eu sei para onde ela está indo. Se um pastor está diante do rebanho e não sabe o que as suas ovelhas fazem e o capim que ela está comendo, então é melhor trocar de pastor. Porque eu sei nessa igreja quem é e quem não é, quem guarda a palavra e quem não guarda. Eu sei. Agora, a minha obrigação é advertir. Um dia, o Espírito do Senhor vai fazer um grande silêncio. Nem que você queira guardar a palavra, Ele não permitirá mais. Faça isto enquanto você está vivo, ouvindo e servindo o Senhor. Então, aqui está. Eu vou ler. Vou ler aqui, Moisés. Vou ler parágrafo por parágrafo. Foi Moisés o poderoso profeta que havia se tornado um velho pastor de ovelhas, que um dia estava vagando lá atrás da montanha por uma pequena trilha que as ovelhas haviam feito, tá? Talvez fosse muito familiar para ele, mas aquela manhã foi um pouco diferente das outras. Parecia haver algo ao seu redor. Sabe, Jesus disse uma vez, se estes se calarem, as pedras clamarão. Eu me pergunto se os anjos não estavam pregando para ele. De repente, ele começou a refletir em seus caminhos. Moisés começou a refletir em seus caminhos. Tá? Refletir quer dizer, fazer um exame, né? Fazer um inventário das coisas que ele estava fazendo, refletir em seus caminhos, em como havia fracassado na vida, tentando encontrar segurança, enquanto seu povo estava em escravidão. Deus permita que o coração de cada pregador aqui presente tenha esse peso de responsabilidade. Como podemos descansar em Sião quando o mundo está coberto de pecado e os membros da igreja estão vivendo em pecado? Como podemos nos calar quando a igreja é rasgada em pedaços por credos, denominações, e a irmandade está separada e as pessoas estão se tornando mundanas quando Deus requer santidade, ou ninguém verá o Senhor? Moisés começou a considerar os seus caminhos e como ele havia seguido sua própria instrução escolar e treinamento, e ele sabia que havia um chamado de Deus em sua vida, mas ele havia tentado resolver as coisas do seu próprio jeito. Muitos de nós, pregadores, temos esse problema. Temos um chamado de Deus em nossa vida, e então saímos e recebemos um ensinamento que nos diz que os dias de milagres já passaram, que não existe mais o batismo do Espírito Santo, e que isso foi para os dias passados,
Que Deus lhe permita considerar os seus caminhos. O mesmo Deus que escreveu esta palavra ainda vive e faz com que você seja responsável por ela. Moisés começou a pensar: eu quis fazer do meu jeito, matei o egípcio, eu confiei na minha habilidade de militar, na minha capacidade de guerreiro, de construtor. Depois, o meu crime estava descoberto, eu tive que fugir, eu estou há 40 anos aqui, virei pastor de ovelhas, meus cabelos, minha barba estão brancas, eu tenho um chamado e eu falhei miseravelmente. Quando Moisés começou a pensar nisso e considerar o seu caminho, o profeta disse, ele estava inspirado por anjo ao seu redor. Foi quando a sarça incendiou e o pilar de fogo desceu. Tá? Você percebe que não foi por acaso que ele estava reconsiderando os seus caminhos? Então vamos pensar, se eu fosse um pai de 4, 5 filhos, ou de 2, sei lá quanto, mas pequenos, pré-adolescentes, adolescentes, como eu estou tratando eles? Como eu estou convivendo com a minha esposa? Como é o meu lar? É um lar de oração? É um lar que se lê a Bíblia em reunião entre pai, mãe e filhos? Tira assim, faz uma agenda e horário e se reúne ao redor da palavra, tem a leitura, um tempo de oração. E eu tenho frequentado e ajudado na igreja, na medida das minhas forças, eu tenho sido presente nos cultos, principalmente culto de oração, eu sou ali presente, às vezes com grande dificuldade, mas estou presente, e estou ao lado do pastor, ao lado do ministério, e percebendo as coisas que acontecem ao redor e procurando ser uma ajuda para o meu pastor, uma ajuda para os meus irmãos na igreja. Isso é ser cristão. Você tem feito isso? Ou tem dito assim, a batata está quente na mão do pastor, que ele se queime todo. Passa 6 meses, vem na igreja e volta, não fala um bom dia para o pastor. Como eu posso ter comunhão com uma pessoa dessa? Que isso? Isso é cristianismo? É isso que eu quero que você reconsidere, o título da mensagem. Agora podíamos, se fosse uma escola, podia abrir esse assunto, e o jovem reconsiderar o seu caminho, o que ele fez. Você não está suposto a fazer coisas erradas que você fez no passado. Você é outro. Você é outra criatura, você é outro homem agora, outra mulher. Você nasceu de novo. As águas amargas da vida passaram. Então aquilo não vai servir de tropeço. Aquilo tem que servir para você de suporte, para você ir para frente. Tá? Reconsiderar a vida conjugal. Coisa séria, né? Vida conjugal é coisa muito séria num tempo tão perturbador como esse. Muito ruim. Pense nisto. Eu estou falando exatamente como Paulo disse em 1 Coríntios 11. Estou preparando, Paulo disse, uma igreja para representar a Cristo, uma virgem. Amém. E todo ministro tem que ter isso no coração. Estou preparando
uma igreja como uma noiva pura, sem mancha, para ser apresentada a Cristo. Deixa eu ler aqui o que Paulo falou. Tem muita coisa para ler aqui hoje. Não sei se vou cobrir durante o tempo, senão eu continuo na sexta-feira. Paulo falou, segundo, tomara que me suportasseis um pouco a minha loucura. Estou louco? Suporte a minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. A Cristo. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Vamos continuar com o nosso Moisés aqui, só mais um parágrafo. Ele diz, Deus é infinito, quando ele fala, sim, e quando ele começou a refletir, posso ver que aquele ancião de barba branca e solta, ele disse, arruinei minha vida. Tem pessoa que consegue arruinar a vida dele, ninguém arruinou. Não foi a mulher que se arrumou que te arruinou, não foi o seu emprego, nem os filhos que vieram ao mundo e nem seus amigos. Você arruinou sua própria vida, por não mudar a maneira de viver e de comportar e de agir. E quando ele começou a refletir, posso ver aquele ancião de barba branca solta, ele disse, arruinei minha vida, tenho 80 anos e se eu tivesse refletido sobre isso quando era jovem e tivesse feito a coisa certa, mas agora é tarde demais. E as grandes e brilhantes lágrimas rolavam por sua barba. E naquele momento, quando ele estava considerando o seu caminho, houve um barulho de rachadura na encosta, na colina, e enquanto considerava seu caminho, ele disse, vou me virar para ver o que Deus fez. Confio que Deus trará essa sarça ardente ao alcance da audição de cada pessoa aqui nesta noite. Que possamos refletir sobre o nosso caminho, e isso mudou Moisés, quando ele voltou aos pés do caminho das ovelhas e dos animais selvagens para o caminho pelo qual Deus o havia conduzido através do Mar Vermelho e para a terra prometida, considerando seus caminhos. Isso nos faz bem refletir os seus caminhos. Agora Moisés vai ter uma experiência. Quando ele estava refletindo em seus caminhos, falando, fracassei e errei, se eu pudesse eu mudava, mas já estou com 80 anos, estou muito velho, não posso mudar, como voltarei no Egito para libertar os meus irmãos? Ele viu um barulho como a montanha rachando, ele vê o pilar de fogo está descendo, como foi no Quênio Sabino com o irmão Brano, um trovão desceu, e o pilar de fogo desceu, e aquela sarça estava ardendo. Agora Moisés vai ver exatamente aquilo que Deus está fazendo para dar a ele a comissão. Deus deu uma experiência para Moisés que ele nunca mais esqueceu em toda a sua vida. Todas as vezes que Moisés enfrentava o inimigo, ele lembrava da comissão na sarça ardente. Todas as vezes que Moisés ia à batalha, ele estava lembrando lá da sarça ardente, do Monte Horebe. Todas as vezes que você tiver um problema, lembre da sua experiência com Deus.
A experiência com Deus não vem através do conselho do pai e da mãe, ou do amigo, ou do grupo a quem você tem convívio. Experiência é você e Deus. Você pode dar o melhor, fazer o melhor, cobrir a pessoa de beijo, de amor, de ouro, de prata e de benefícios, que não vai resolver nada. Ela tem que ter uma experiência pessoal com Deus, é entre ela e Deus. Se ela não tiver essa experiência, ela vai ser uma religiosa enfadonha a vida inteira. O profeta disse que você nunca deve, se você pegar um ovo, eu sei, eu fui roceiro, eu sei, a galinha para chocar, vai 21 dias para sair o pintainho, sabia? 21 dias de incubação, o ovo debaixo da galinha, 21 dias exato começam os pintainhos botar o bico na casca e bater e furar. Deixa ele trabalhar. 21 dias começa o processo, e aquele pintainho dentro do ovo pega o seu biquinho e vai raspando a casca, vai batendo na casca, logo ele faz um buraquinho, entra oxigênio, ele ganha força e vai explodindo a casca e sai fora do ovo. Se você ajudar esse pintainho, você o matará. Porque você vai fazer fora do tempo, você violou a natureza, 21 dias, mas tem um ovo aqui que não tem nenhum sinal, você vai lá e quebra, ele não vai vingar, ele morre. Ele tem que trabalhar, ele tem que lutar, ele tem que romper a casca, você tem que trabalhar, tem que lutar, romper a casca do homem, romper a casca da velha natureza, romper a casca da tentação, e você ter a sua experiência com Deus, e receber o oxigênio divino, que desce do céu, desce o oxigênio do céu, dessa experiência, dessa atmosfera divina ali, e você é um novo homem, e você é uma nova mulher, você teve uma experiência pessoal com Deus, amém? Isso é muito bom, isso é muito bom. É assim que assim que gera um cristão. Pedro, depois que o galo cantou 3 vezes, e Pedro olhou para o rosto do Senhor Jesus, ele começou a considerar seus caminhos, o que havia feito nosso Senhor, e a profecia e a palavra do Senhor vieram à sua mente, pois ele sabia que Deus havia dito, o mesmo Deus que lhe disse, isso também nos disse o que fazer. O que isso causou quando ele refletiu sobre a maneira como havia tratado Jesus e como o havia negado diante das pessoas eruditas e como havia tentado ser um do mundo, tentando agir como os demais. Quando ele considerou seus caminhos, isso levou à escuridão para chorar amargamente. Creio que agora é hora de o galo cantar na igreja do Deus vivo e ficar a sós com Deus e prantear lágrimas amargas e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim. Não há dúvida de que há homens e mulheres aqui nesta noite, meninos, meninas, que precisam da mesma coisa. Todos nós precisamos disso, ficar a sós com Deus e considerar nossos caminhos à medida que avançamos, voltando aos nossos pés para o seu testemunho. Percebe? Quando Pedro disse: olha, diante do sumo sacerdote, diante dos eruditos aqui, eu neguei, olhei para a face dele, assim tete a tete, olhando para a face dele, eu neguei. Ele começou a considerar aquilo, e aquilo que entrou no seu coração, o levou na escuridão da noite.
E na escuridão da noite ele começou a clamar a Deus, mas a face de Cristo nunca apartou da sua mente. Aquela face pálida e sofrida, um falso julgamento, um julgamento enganoso, mentiroso. Ele foi julgado e Pedro disse que não o conhecia. Naquela hora ele sai na escuridão, mas aquela imagem nunca o deixou. Onde ele virava, onde ele ia, ali estava a face dele. Você está negando, Pedro, você está negando. Não deixe chegar este dia, meu amigo, de você olhar para o alto, para a direita, para a esquerda, para a frente, para a retaguarda, dizer: Senhor, o que eu fiz? Aquela imagem de uma vida desgastada, aquela imagem de uma vida de uma pessoa superficial na vida cristã, vai te perseguir as eras adentro, sabendo que eu, que você, que nós tivemos uma oportunidade. Aqui nesta noite estamos ouvindo algo inspirado dos céus. Tivemos uma oportunidade para consertar nossa vida e não negar esta palavra. Quando ele refletiu naquilo, aquela imagem nunca mais o deixou. E aquilo, Pedro foi para o Pentecostes. Pedro recebeu o Espírito Santo. Pedro foi o orador daquele dia. Pedro batizou 3.000 almas e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas aquela cena nunca o deixou. Quando ele negou o Senhor, quando ele negou Jesus, olhou bem firme para ele, nunca aquilo deixou. Como Paulo, quando ele mandou apedrejar Estevão agonizante, e clamou: não impute esse pecado sobre aquele povo, o primeiro mártir da igreja. Nunca aquilo deixou Paulo. Onde Paulo ia, ele via Estevão de joelho e clamando a Deus. Não faça isso. Nós estamos num tempo de examinar, de fazer uma reflexão. Eu sou um pregador bem antiquado, mas eu quero te ver no céu. Eu não sou um palestrante motivacional. Eu não estou para enfiar fogo em vocês, fogo de emoção, não, eu quero que vocês recebam fogo do Espírito. Não um pregador que mexe, que sacode a igreja para lá e para cá, quando sai na rua, não é a realidade daquilo que ele falou, porque a realidade é a palavra. E é por isso que nós estamos num tempo de meditar, de parar e de acertar. Olha, você acha que eu estou falando isso porque eu caí de paraquedas essa noite aqui para falar? Não foi assim, meu amigo. Eu estou falando de problemas presentes no meu ministério. E Deus me inspirou a fazer isso. Amém. Vamos lá. Ele fala assim, ó. Judas. Sim, foi Judas que estava ao lado do sumo sacerdote para receber seu dinheiro por ter traído o Senhor Jesus. Eu certamente não gostaria de estar no lugar dele, mas há homens em Chicago, nesta noite, que são mais culpados do que Judas Iscariotes. Ele estava aceitando um suborno. Muitos homens têm recebido um salário, um carro de luxo e grandes casas, vendendo-se contra os princípios de Deus. Eles se envergonham do batismo do Espírito Santo, têm vergonha do mover do Espírito Santo de Deus, são clássicos demais. Isso os faz se unirem à igreja. Fazem isso porque têm medo do novo nascimento. Digo isso em uma multidão mista, mas quero que você me entenda. Como seu irmão, quando um bebê nasce,
se ele está no chão, se ele está em um colchão de palha, ou se está em um quarto de hospital decorado, é uma bagunça de qualquer maneira, mas traz vida. Isso é o que o novo nascimento, isso é que é o novo nascimento. É uma bagunça, mas traz vida eterna, amém, traz vida, não me importa o que nível esteja, eu quero ter vida. Onde vivemos, para sempre, homens se unem às igrejas para fugir disso, eles vendem suas primogenituras, como Judas fez. Ele ouviu o tilintar da prata que lhe caía nas mãos, exclamou: traí o sangue inocente, não quero nada. Nada se interponha entre mim e o Senhor, com isso, no final do caminho. Espero que não aconteça com vocês. Traí o sangue inocente. E ele pegou a via mais curta, pegou uma corda e foi se enforcar. É mais curta essa via, né? Em vez de longos dias de arrependimento, uma corda de uns 2 metros, resolveu o caso dele. Isso é quem pega uma via mais curta, né? Quem está procurando se aconchegar em algum lugar para se refrigerar no seu bel prazer e não submetendo à palavra. Você pode trilhar o caminho do pecado, da apostasia, do tabagismo, tentar com isso esquecer o problema. Pode ser que vá até o bar e pegue um uísque e tente beber para esquecer os problemas. Quando você se corrompeu, os outros mentiu, roubou, enganou e os negou o evangelho que está tentando representar para ter roupas finas e se parecer com outros e agir como as pessoas dos dias atuais. Deus quer que você seja diferente. Ele quer que você seja diferente. Você seria tão culpado quanto no caso das 30 moedas de prata. Você pode pegar a via mais curta, com certeza, mas nunca houve uma. Olhe para trás, nos tempos bíblicos, aqueles que se achegaram a ele, quando consideraram os seus caminhos, como Pedro, encontraram misericórdia. Aqueles que pegaram a via mais curta estão na eternidade, em algum lugar sem Deus e sem a presença de Cristo. Pegue a estrada até Ele, ela está aberta, isto é certo. O soldado romano, depois de ter furado seu lado com a lança, veio a água e veio o sangue jorrando, e visto o sol se pôr no meio do dia, as rochas e as montanhas se fenderam, e de ter ouvido o trovão e visto os relâmpagos sem uma nuvem, bateu no peito e disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ele considerou os seus caminhos, ele viu o que havia feito e foi até ao pé da cruz. Como nos foi dito, ele refletiu sobre os seus caminhos e se voltou para o seu testemunho e voltou para Deus. Eu nunca tinha lido isto. Essa mensagem de 59, o homem que furou o coração do Senhor com a espada na 5ª costela, quando sangue, primeiro foi água, segundo sangue, que esguichou do seu lado esquerdo, ele viu imediatamente o sol se pôr no meio do dia. Para onde o sol foi? Boa pergunta.
Ele viu relâmpagos bifurcarem os céus quando não tinha uma nuvem. Ele viu um terremoto ressoar. E quando aquele terremoto estava ressoando e as pedras rolando, Satanás estava sendo derrotado. Aquele terremoto foi para derrotar Satanás. Aquele terremoto era a prova que Satanás foi vencido no Calvário, foi vencido na cruz. As pedras rolaram e Satanás estava vencido e derrotado, porque o meu Cristo estava morto no meu lugar, para me dar hoje o privilégio de chegar nesta plataforma e pregar com a alma aberta para um povo que ama o céu, um povo que ama a palavra e que deseja ir para lá, não importa se as vias são difíceis, se as horas são difíceis, se os momentos são difíceis, o importante é chegar lá. E você sabe que quando aquele terremoto aconteceu, foi a derrota do diabo, é a ressurreição dos santos, lá do paraíso. Aquele terremoto, Satanás estava julgado, Jesus foi na região dele e pregou para todos que estavam perdidos lá. Aquele terremoto tinha um significado, mas aquele soldado vai aos pés da cruz, vai ao pé da cruz, e reconsidera a loucura que ele fez, reconsidera a sua bravura, porque tinha alguém por trás sustentando ele. Mas quando ele viu a manifestação de Deus na natureza, ele reconsiderou o seu caminho. O homem que matou o Messias arrependeu-se no pé da cruz. Há um lugar junto à cruz para cada um de nós. Meu último comentário. Pilatos, depois de tentar lavar o sangue de Jesus de suas mãos, 10 anos se passaram, ele ainda estava tentando tirar o sangue de Cristo de suas mãos. Talvez daqui a 10 anos você esteja tentando tirar essa mensagem de suas mãos. Rapaz, isso aqui é chocante. Eu tenho uma anotação aqui, se fosse uma escola, eu vou abrir agora aqui. Tem uma anotação aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando o profeta começou a ensinar, a abrir a palavra, ele foi rejeitado. Porque eles diziam que ele foi levantado só para orar pelos enfermos. Que ele não tinha um grau de instrução, altura para ensinar. A gramática dele era muito pobre para ensinar os mistérios de Deus. Mas ele tinha comissão divina. E quando o profeta começou a abrir a palavra, revelar os 7 selos, ele foi abandonado. Não se engane. Não se engane. Uma multidão de pessoas que cavalgaram aos longos dos 50 anos na mensagem. Neste momento, aquele espírito que pôs o irmão Branham para fora, esvaziou sua audiência. O irmão Branham não tinha mais audiência, não tinha mais patrocínio. O irmão Branham agora estava pregando para um pequeno grupo de irmãos, porque ele tinha sido abandonado. Todo verdadeiro ministério, o seu fim é abandono. Então, o que ocorreu? Passaram todos esses anos, passaram 60 anos, e o mesmo Espírito cavalgou caladamente, e chegou aqui em nossos dias, e levantou nas nações ao redor do mundo, grupos, reprovando o irmão Branham veementemente, reprovando o irmão Branham como profeta, reprovando o irmão Branham porque ele era um caçador, reprovando o irmão Branham por sua fraca gramática, em tudo reprovaram o irmão Branham. É o mesmo espírito de 63 que esperou 60 anos para manifestar agora. Agora vocês percebem
Que dia esta igreja está vivendo, que hora Deus me trouxe, Deus te trouxe, e eu perder esta oportunidade por uma quinquilharia, por uma coisinha de nada, por uma conversinha amarela enfiada ali fora, por uma doutrinazinha que inventaram por aí, eu perder isto. Nós devemos estar exatamente afinado com esta palavra, afinado com a mensagem, afinado com o ministério que Deus te colocou. Deus colocou você o ministério para te alimentar e você ajudar a carregar esse ministério para frente. Por isso ele fala: mas ele se lavou, ele se lavou, e não havia como tirá-lo. Era o orgulho demais para se voltar para o homem que ele havia matado. Ele lavou a mão, e a vida inteira lavou a mão, e o sangue estava na mão dele. O sangue de Jesus Cristo, nesta noite, está nas mãos de muitos apóstatas. Amém! O sangue de Cristo, nesta noite, está nas mãos de muitos apóstatas, que viveram nessa mensagem, e agora está enxotando essa mensagem, ridicularizando esta mensagem, como Pilatos fez um julgamento, e ele falou, olha, não vejo nele crime nenhum. Quando ele disse, não vejo nele crime nenhum, então estava liberado para o abate, porque quando o cordeiro não tinha nenhum defeito, estava liberado para o abate, para o sacrifício. Ele liberou o cordeiro para o sacrifício. Ele teve oportunidade diante da multidão, governador Pilatos, diante da audiência, ele podia se pôr, ele não tem crime nenhum, eu me coloco ao lado dele para quem der e vier. Ele não podia fazer isso, ele tinha muito orgulho, ele tinha um nome muito grande para esbarrar nisto. Tem pessoas que são cristãs, mas têm um ego tamanho de um porta-aviões, e o ego dela não deixa ela baixar a cabeça. Ela tem, como disse Salomão, dura serviço, ela não inclina. Olha, o pastor prega, e o pastor prega, a garganta arde, e os meus berros saem, está no banco, e não tem um gesto de gratidão pela mensagem que está sendo colocada naquela hora na igreja. Não tem um aleluia, não tem um grito de alegria, não se rejubila com a mensagem, com a unção presente. O que está acontecendo? Talvez seja um defunto, eu não estou sabendo. Um parasita, alguma coisa parecida. Pois bem, ele disse, por fim, ele mergulhou até a morte na Suíça, em um tanque de água que, segundo a lenda, toda sexta-feira santa borbulha água azul. Eu me pergunto hoje à noite, se você está considerando os seus caminhos. Você sabe que isso aqui não é brincadeira, não sabe? E você não é um boneco, levado para lá e para cá, né? Você é dotado, somos dotados de sentimentos e de percepção. Somos dotados de sentimentos e perceber. Se o Senhor está falando comigo, ou se o Senhor não quer nada mais comigo. É isso que eu me refiro nesta noite. É isto que coloca qualquer pessoa desesperada. Reconsidere seu caminho, reconsidere sua vida com Deus, reconsidere sua atitude, a sua maneira, reconsidere o que você está fazendo. Pare, pense, reconsidere. Deus te dará uma oportunidade para você voltar lá e seguir em frente com uma nova vida.
Ele disse: pergunto-me se você tem pensado em algo que fez e no caminho que tem trilhado. Se for assim, e estiver condenado, não tema, não tome a via mais curta, que foi a corda de Judas. Não tome a via mais curta de se unir a uma igreja, ou fazer isso, ou beber até morrer, ou algo assim. Bem, deixe-me dizer-lhe algo. Há uma fonte cheia de sangue, extraída das veias de Manuel. Os pecadores mergulhados na torrente perdem todas suas manchas de culpa. O ladrão se alegrou ao ver aquela fonte em seu dia. Posso eu, embora vil como ele, lavar todos os meus pecados, desde que pela fé eu vi a corrente que flui das suas feridas abertas. O amor redentor tem sido o meu tema e será até eu morrer. Então, numa mais nobre e doce canção, cantarei teu poder de salvar. Quando esta pobre, balbuciante língua descansar em silêncio na sepultura. Por isto, considerou o seu caminho. A última frase, o ladrão na cruz, num relampejar de tempo, ele considerou o seu caminho. Não teve tempo, foi um relâmpago, ele considerou o seu caminho. Mas nós temos uma vida para reconsiderar. Esta noite eu quero que cada um faça isso. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Graças a Deus. Curve a sua fronte, vamos orar.